Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Debate Farol, e hoje um Debate Farol para lá de especial, né? Estaremos analisando uma pesquisa eleitoral que foi feita pelo portal Todo Dia, lá de Americana, com o Instituto de Pesquisas, e já está acessível a todo mundo, e nós vamos discutir os primeiros números, mas antes a recepção aqui ao meu queridíssimo amigo Dr. Renan Félix, analista político e médico. Seja muito bem-vindo, amigo. Bom dia, Beto. Obrigado por mais uma vez estar presente aqui com vocês. É uma delícia participar desse programa. Bom dia também ao nosso amigo Antônio Cláudio Bontorim e a todos que nos assistem e nos escutam. Motorinho, hoje não tem Venezuela no papo aqui não, viu? Hoje é só pesquisa eleitoral, tá bom? Um abraço e bem-vindo. Um abraço, Beto, um abraço, doutor Renan. Vamos desanuviar um pouco esse tema, né? E trazer mais claridade aqui para a eleição de Limeira, o que é muito importante, né? E com essa pesquisa eleitoral realizada pelo Jornal da Americana Todo Dia, né? Todo Dia, Instituto Agile. Então, acho importante a gente debater também e mostrar, né, para o nosso telenauta, né, para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador também, aqueles que nos assistem, né, aqui pelo YouTube e pelo Facebook, esses números. Eles são importantes neste primeiro momento. Evidente que não são efetivos ainda, mas já são uma baliza, né, para sabermos como que está a corrida eleitoral municipal aqui em Limeira. Bom, e é importante destacar que essa pesquisa foi registrada junto ao TSE sob o número 00776/2024. Então, como o Cláudio falou, o portal Todo Dia com o Instituto de Pesquisa. Bom, vamos ao levantamento. Vamos ao levantamento, que é o que mais nos interessa. Então, hoje nós não teremos as telas de apresentação, enfim, as perguntas que tradicionalmente a gente faz, porque a gente vai dedicar o programa inteiro a esse tema, Instituto Agile aqui. Vamos lá, então, o meu querido J. Neto, vamos aí, a primeira tela logo de cara, aí, a pesquisa de intenção de votos estimulada. Essa pesquisa é importante porque ela oferece aos entrevistados os nomes que foram pesquisados, né? Sim, com certeza. Então, aí aparece o Betinho Neves, né? Com 29,9%, que tem como vice a doutora Mayra Costa, o Murilo Félix, que tem como vice o Fernando D'André, é isso? Fabiano D'André, doutor Fabiano D'André. Doutor Fabiano D'André, com 23,3%. A Érica Tanque ainda não tem nome como vice, ainda não realizou sua convenção. Lembrando que o Betinho já realizou a convenção essa semana, o Murilo também já realizou, e com 3,6% aparece o candidato da Frente Progressista, o Luiz Henrique Mitsunaga, que também tem candidato a vice, né, Cláudio? Marco Aurélio, né, que é candidato dele? Não estou ouvindo o Cláudio. Marco Aurélio. Tá, Marco Aurélio, é isso mesmo. Então tá bom. Então, doutor, abre então a sua análise a respeito desses números. O Betinho na liderança com quase 30 pontos, o Murilo na segunda posição com 23,3, Érica com 20,4 e Mitsunaga com 3,6. Beto, realmente essa pesquisa já dá um norte para a gente, para começar a balizar e esclarecer como será as próximas eleições municipais aqui na nossa cidade de Limeira, né? A gente vê realmente o que não é surpresa, né? À frente aí, pelo que o frenesi que a gente vem se deparado na mídia recentemente, a liderança do candidato à prefeitura Betinho Neves, né, já lançado com a sua vice-prefeita, doutora Mayra Costa. O Murilo segue em segundo lugar com 23,3%. Dois candidatos bastante me aparentam ser bastante estáveis nos números ali, né, seguidos obviamente pela Érica, né, 20,4%, e o candidato da Frente Progressista, como já dito, o Luiz Henrique Mitsunaga, né. Eu acho, Beto, que a pesquisa ela não mente, né, mas ela expõe os números de forma
não tão clara assim. Eu acho que poderia ser mais claro. Eu estava fazendo uma continha rápida de cabeça ali, 29,9, mais 23,3, 20,4, 36, 3,6. Cadê os brancos, nulos, né? Os indecisos e tudo mais. Então falta aí mais ou menos 23% de apurações que precisam ser colocadas numa pesquisa, né? Eu acho que isso é importante, né? Mas esclarece bastante para a gente que o Betinho vem liderando a corrida eleitoral, né? Seguido por Murilo, né? E é interessante a gente pensar, Beto, porque a gente vê muito uma rixa, né? Não digo nem rixa, mas um embate bem incisivo entre a candidata Érica Tanque, que vem substituindo, né, o atual prefeito Mário Botion, né, junto ao Betinho Neves, né? A gente vê que eles trocam bastante farpas, né? E que um fala alguma coisa numa entrevista, o outro rebate quase que instantaneamente, né? E a gente vê o Murilo numa subida progressiva aí no meio de tudo isso, de maneira bastante estável, né? E galgando mais votos a cada dia, né? Então, não sei qual é a estratégia dos candidatos à prefeitura, nada, né? Mas dá para basear que, né, a gente vê que o intuito da candidata Érica Tanque é realmente atingir o primeiro colocado, que seria o Betinho Neves pelo MDB, né? Como a gente está vendo aí, né? E aí nessa outra tela, Cláudio, tem algo que me chama a atenção também, né? 13,6% não votaria em nenhum dos candidatos apresentados, né? Porque um número alto na reta final, né? Praticamente na reta bastante, final da hein, pesquisa. Beto? Nossa, muita coisa. E não sabe ainda 9,3%, também é um número alto, Cláudio. Vamos à análise desses números. Exato, Beto, não sabe, não respondeu a pesquisa, né? Que tem um universo de 700 eleitores pesquisados por telefone, né? E então é muito importante esses números, porque eles podem fazer a diferença lá na frente, né? O doutor Renan citou brancos e nulos. Normalmente os brancos e nulos eles aparecem apenas na apuração, né? Quando se faz uma pesquisa, você não tem essa nomenclatura de branco e nulo, né? Você tem aquele que não votaria em ninguém, né? Ou aquele que não sabe ou não respondeu. O que não votaria em ninguém pode ser considerado um voto branco ou nulo, né? E o que não sabe ou não respondeu ainda não se decidiu, é um indeciso. E esses números representam realmente um percentual bastante alto ainda, né? E ele se mantém até praticamente a eleição, com certeza vai se manter, e a gente sabe que nos últimos anos o percentual final, né, de não votantes ou de nulos, brancos e que não compareceram, a das abstenções ultrapassa normalmente, tem ultrapassado quase a casa dos 30%, né? Então a gente tem que levar em conta essa questão principal aí nessa análise, porque nós precisamos ter uma noção de como está o eleitorado limeirense nesse momento. O eleitorado que já tem o número definido aí, o número de votantes definidos, conforme nós já publicamos na tribuna de Limeira, né? E é um número bastante expressivo, apesar de ter caído em relação às últimas eleições. Cláudio, uma coisa que me chama a atenção, e eu trabalho com pesquisa já há muitos e muitos anos, para não dizer décadas, né? É um inferno ficar velho, viu, doutor? A gente fala em décadas, não fala em anos, né? Mas uma das coisas, quando eu fazia... É verdade. Quando eu fazia pesquisa, a gente analisava, e não tem nessa pesquisa, é lógico, porque não é obrigatório também, mas a estratificação desses eleitores, né? Porque para os marqueteiros e para os candidatos é muito importante saber onde eles estão mal. Então, o que nós temos é uma suspeita, né? Por quê? O Murilo Félix, na minha opinião, ele tem mais penetração nas faixas de renda mais baixas. Nós não temos isso, estou dizendo, é uma impressão. Uma perspectiva, né, Beto? Até pelo pai, ex-prefeito e tal. Mas ele não tem, talvez não tenha tanto trânsito ainda na classe média.
O Betinho, ele está fazendo um trabalho já há muito tempo, inclusive ele frequentou um programa de rádio bastante conhecido aqui, quase que dia sim, dia também. Então ele explorou nos últimos 12 meses, talvez, 8, 10, 12 meses, essa verbalização daquilo que ele gostaria que acontecesse em Limeira. Quanto à Érica, eu fico muito surpreso, porque no começo, há cerca de 2, 3 meses atrás, a Érica estava bem lá atrás nas pesquisas que eu tive conhecimento. E agora ela aparece com 20%. Me surpreendeu, né? Deve ter sido fruto aí de um trabalho de bastidores, porque na frente mesmo, o trabalho dela como vice-prefeito não tem mais aparecido e já faz algum tempo. Uma coisa que me chama... Aliás, e o candidato Mitsunaga, apesar de ser uma agradável novidade, como eu tive até a oportunidade de escrever, ainda conta com essa, digamos assim, com essa rejeição ao PT. Né? Talvez a rejeição não ao partido é muito forte, ainda mais na Limeira, que é muito conservadora. Porque ele é uma pessoa muito afável, uma pessoa muito inteligente, carismática e tal. E ainda existe, tradicionalmente, o Cláudio sabe muito bem disso, o PT ainda levará algum tempo para reconstruir a sua imagem. Novamente, consolidar novamente, que é um partido importante, é o partido do presidente da República, não pode ser ignorado, não pode ser ignorado também. Agora, vamos já que estamos falando aí da rejeição, vamos à tela da rejeição para a gente analisar, que também chama atenção. Essa aí o que é? Érica Tanque, Betinho Neves e Érica Tanque. Érica Tanque e Luiz Mitsunaga. Não, foi feita uma simulação do segundo turno, doutor Renan, Cláudia, a todos que nos acompanham. Então, essa é uma simulação do segundo turno. Se fosse para segundo turno, Betinho Neves e Érica Tanque. Betinho venceria com 45%, a Érica ficaria com 32%, né? Então, essa é uma simulação de segundo turno feito pelo Instituto. Tem outra, Neto, uma outra simulação, Betinho e Érica Tanque, e aí Érica Tanque se enfrentasse o Murilo no segundo turno. Então, você vê que claramente ela começa a identificar para a gente um espectro do eleitorado. O Murilo subiria, porque provavelmente pegaria também alguma faixa que é contrária à atual administração. Ela sai de 20 e vai para 35. Então, quem votaria no Murilo no segundo turno é porque está insatisfeito com a atual administração. Exatamente. E, obviamente, vai linkar o nome da Érica com o atual prefeito. E temos mais alguma tela de segundo turno. Vamos avaliar o segundo turno também. Essa sim, essa é a de rejeição? Essa é de rejeição. Nós vamos voltar para os números daqui a pouquinho, mas vamos analisar isso aqui de rejeição. O Luiz Henrique Mitsunaga lidera a rejeição com 23%. Murilo Félix do Podemos com 19%, é isso, né? 19,6%. A Érica com 11%, o Betinho Neves e o Betinho com 11,10%. Vamos discutir então essa situação. O Mitsunaga, ele apareceu na política agora. Então, eu identifico isso claramente como uma rejeição ao partido. Ao partido, sim, com certeza. Nem conhece, vai rejeitar. A rejeição do Murilo... Bom, eu já estou passando a minha análise aí, depois vocês vão atrás. O Murilo deve levar alguma rejeição, provavelmente por conta do pai. Porque ele nunca teve cargo. Nunca teve cargo em Limeira. Ele teve cargo lá na Assembleia, foi deputado estadual, então talvez carregue a rejeição do pai, que era alta também. Vai lembrar que o Silvio foi cassado. E a Érica, com o Betinho, na minha modesta visão, a Érica como vice-prefeita, ela não teve outra atuação, senão participar de cerimônias, inaugurações públicas, dar risada em fotografia, etc., mas não... Né? E como tem uma vida pública é uma também figura, é uma figura decorativa, como eu falo, nem para o bem nem para o mal. Como eu tenho ouvido por aí, né, Beto? O pessoal diz assim, né? Nossa, mas a Érica Tanque foi vereadora, né? Ocupou diversos cargos dentro da prefeitura já no decorrer dos anos, né? E nunca mostrou que veio, né? Então, assim... É a oportunidade que ela tem agora. O Betinho, a rejeição do Betinho também é bastante baixa. Cláudio, vamos então inverter. Agora você começa aí falando sobre a rejeição, Cláudio. Exato, Beto. A questão da rejeição, ela é muito específica e você citou muito bem a do Luiz Henrique Mitsunaga, que não é rejeição ao nome dele, porque normalmente quando um candidato ele não é uma pessoa conhecida, não é um político tradicional,
é o que tem menor índice de rejeição. No caso dele, aqui no caso de Limeira, a rejeição é ao partido e não ao candidato. Olha que coisa interessante. É muito difícil isso acontecer. Em todas as pesquisas que a gente já trabalhou juntos, e você se lembra disso, e você se recordou muito bem da questão da estratificação, que é muito importante, né? Idade, classe social, regiões a serem pesquisadas, né? Mas aí é aquela pesquisa de campo, não é uma pesquisa por telefone, é diferente. Então, a rejeição, de fato, é uma rejeição ao partido e não ao político, porque, em não sendo conhecido, ele deveria ter o menor índice de rejeição. Se citassem apenas os nomes, sem citar partidos, com certeza ele teria o menor índice de rejeição. Então, acho que é bem ponderada essa questão. A do Murilo Félix, né, que vem em segundo, já é uma rejeição por questão de nome mesmo, né, dele ter sido filho, dele ser filho do ex-prefeito Silvio, que foi cassado, e as menores estão com Érica Tanque e Betinho Neves. Érica, é estranho ela estar com esse... não é estranho ela estar com esse índice de rejeição baixo, porque a participação dela como vice-prefeita, e como todos os vice-prefeitos aqui de Limeira há muito tempo, foi apenas decorativa. Então, ela não se expôs como vice-prefeita, a não ser, como você disse, em fotos nos últimos meses, antes que fosse proibido pela legislação eleitoral, aparecendo em obras, sorrindo, né? Junto com o prefeito, junto com o deputado Miguel Lombardi e outras pessoas, né? Ela também consta desse índice de rejeição baixo, justamente por não ter uma atividade efetiva, né? Por ter sido, como diríamos aí, uma figura decorativa, ou uma rainha, ou um presidente em regime parlamentarista. E o Betinho Neves, com o menor índice de rejeição, esse já com mais exposição. Eu acho que esse número do Betinho é o mais importante deles, porque ele já teve 4 anos à frente, ele tem 4 anos à frente da Câmara, ele é conhecido, e como político, como candidato, ele poderia aparecer com um número mais alto. Então, para o Betinho, essa rejeição é um número muito significativo, justamente por essa questão dele estar na mídia, né, e ter esse baixo índice de rejeição. Para ele, com certeza, esse número foi muito interessante e ele deve estar comemorando, Beto. Doutor, o que falar da rejeição? Realmente, eu concordo com tudo que o Cláudio disse. Estava até dando uma olhada aqui em fazendo umas continhas de cabeça, calculando a rejeição versus a aprovação, né? É interessante que você pega o inverso, né, bem discrepante da votação, né? O Betinho é o único candidato que permanece na liderança como candidato apontado a voto e reduz na rejeição. Murilo inverte, né? Então ele tem uma aprovação maior que a Érica, mas quando você pega a rejeição, a rejeição dele é maior do que da Érica. E o Mitsunaga dispara também em ambos, assim como o Betinho, né? Do Beto e do Mitsunaga não me espanta, né? É o que a gente espera. O que me causa um pouco de estranheza realmente é essa divergência do Murilo e da Érica Tanque, né? Então eles invertem os papéis, né? Uhum. Na aprovação, o Murilo entra em segundo lugar com 23,3% da intenção de voto. E quando você pega a rejeição, ele vai para 20%, abaixo da Érica, que tem uma rejeição de 11%, enquanto a intenção de voto dela é de 20%. Uhum. Né? Justamente essa pesquisa foi feita através de telefone, né? Não foi uma pesquisa física, né? Então isso realmente atrapalha o esclarecimento
de base de dados que a gente tem para saber quem são esses eleitores, de onde vem essa rejeição, né? E tudo mais. Entender de qual classe social realmente nós estamos falando. A maior rejeição é onde do Murilo? Na classe média, na classe baixa, na classe alta? A rejeição maior da Érica é onde? Na classe média, na classe baixa, na classe alta? Porque uma rejeição na classe média, eu acho que não é o que o atual governo faz. Tem uma grande rejeição na classe baixa, né? Que é porque ele menos olhou, né? Na minha opinião, a prefeitura olhou muito pouco para as pessoas mais necessitadas durante esse governo, né? Deixou muitas UPAs, muitas escolas, não construiu nenhuma creche. Isso foi um desserviço para a cidade, né? E querendo ou não, a Érica mantém e ela bate muito nessa tecla, né, de continuar fazendo o que já vem sendo feito. Aí eu pergunto, o que vem sendo feito? Então... Aparentemente ela não está herdando a rejeição do atual prefeito, mas dá para a gente fazer essa discussão na próxima tela, que faz a avaliação de governo. Então está aí a avaliação do atual governo, aqui de Limeira, ótimo e boa 27%, que está dando um total de 32% e alguma coisa, né? 32% avaliam como ótimo e bom, regular 42%, ruim 7,7%, péssimo 15%. Chama a atenção desse péssimo. Se juntar péssimo com ruim, né, que é uma avaliação extremamente negativa, né, dá 22% por aí, né? 22%, quase 23%. Não está tão longe da boa. Né? Não então, tá. A avaliação negativa da atual administração. Agora, o sujeito fica 8 anos numa prefeitura, eu acho desastrosa essa aprovação. Eu também. Né? Porque com Concordo 8 anos com você tem muita coisa para entregar. Na primeira gestão, a única coisa que o Mário entregou foi o viaduto Monsenhor Gustavo Mantovani. A única. Não. Agora ele está fazendo obra lá na entrada da cidade, lá do Paulo Natal, e não me consta nenhuma outra obra vultosa. E não é vultosa de valor, viu, doutor? De melhoria para a cidade, melhoria, benfeitoria efetivamente dita, né, propriamente dita, Vamos também não vejo. Aí da avaliação do atual governo. Eu acho que realmente a pesquisa é o que você falou, Beto, eu concordo com as suas palavras. A gente tem ali 32%, 33% ali de pessoas que avaliam como ótimo e boa, né? E se a gente pegar o inverso, a gente gira em torno disso também. Então, assim, a mesma quantidade de pessoas que acha que foi mais ou menos, acha que foi ruim, né? E o regular é aquela pessoa que diz assim, olha, não me surpreendeu, né? Não me surpreendeu, fez ali o feijão com arroz, nem isso, né? Às vezes foi só o feijão sem nem o arroz, né? E tá indo aí, tá tocando barco, tentando sobreviver até os últimos dias de mandato. Deixa eu te falar uma coisa curiosa. O Cláudio, uma vez eu estava acompanhando uma exibição durante um cruzeiro, e aí o pessoal pede avaliação dos serviços do navio, né? Então, tem o pessoal do restaurante, tem o pessoal das lojas, tem o pessoal... Tem as camareiras, enfim. Aí o sujeito falava assim, olha, quando vocês forem votar, por favor, deem uma nota acima de 7, de 8 até 10. Porque 7, e ainda ele falou em italiano isso, né? Água de salsicha. Ele falou, porque o 7 não demonstra que você gostou, né? E também não fala que você não gostou. E não fala que você não gostou. Aquele que vota regular, Cláudio, na minha opinião, é aquele que tanto faz como tanto fez. Ele não está fazendo uma avaliação sincera e honesta do governo, Cláudio. Não, Beto, eu acho que vocês têm razão nesse ponto, né? É uma avaliação bastante forçada, né? Do ponto de vista de resultado, né? Para quem está sendo avaliado. É essa questão da água de salsicha mesmo, né? Se você colocar o ótimo com o bom, você tem um número efetivo. Agora, se você colocar o regular, aí você vai imaginar, né? Mas, poxa, o que significa ser regular? É que ele fez uma administração igual desde o primeiro dia até o último ano de mandato, mas se ele fez igual, então a administração não fez nada, porque foram poucas realizações do ponto de vista do interesse da população de uma maneira geral, né? Com exceção dessa questão do viaduto Monsenhor Rossi, das obras ali do viaduto Paulo Natal, que é a finalização da duplicação do anel viário que está
terminando, né? Já foi concluída, uma obra que levou mais de 40 anos para ser concluída, né? Ela vem desde o Memal, lá no final da década de 70, início dos anos 80, e foi concluída só agora, né? Então, e os piscinões ali do mercado municipal, um deles já era meio piscinão, né? Para resolver a questão da enchente. Então, realmente, se você for levar em consideração a questão, como o doutor Renan disse aí, da saúde, da educação sem creche, da saúde sem postos de saúde novos, realmente uma questão bem prioritária e é uma questão que entra nessa avaliação, Beto. Nós sabemos que a população não teve, de fato, um grande atendimento nessas áreas, né? Foi sacudida por diversas vezes aí com a questão de mudança de endereço das entidades que atendem as pessoas, né, que necessitam de atendimento aí, como os CAPs, por exemplo, né? Que foi mudando de endereço assim, sem mais nem menos, e também a questão da vaga em creche, exatamente. Fechamento das UPAs rurais, das farmácias rurais, né? Tudo isso teve. Então, na verdade, eu até complemento, Cláudio, dizendo o seguinte, não é deixar de fazer, é piorar o que já tinha. Né? O que me deixa... A gente tem uma grande parte da população hoje que mora em áreas rurais. Tatu, Lopes, Pires, Pinhal. E esse pessoal... Parronque. Opa, minha região, onde eu moro... essas pessoas, elas foram simplesmente abandonadas durante esse governo, né? Essas pessoas não têm voz, elas não têm nada, acessos foram fechados, estradas não teve manutenção nenhuma nas estradas. Vi recentemente agora que no final do mandato o prefeito mandou resolver o problema dos Pires de cima, lá, Pires de baixo, que repavimentar lá um negócio que você passava com o carro, deixava o pneu do carro lá, né? Bom. Então, situações assim... Mas, doutor Renan, eu acho que você, como médico de saúde do trabalho e clínico geral, você tem bem noção e sabe realmente do que você está falando na área da saúde, né? Com certeza. Mas, então, agora... Não, Cláudio, não é preciso... Beto, só deixa eu complementar aqui. Ele fez uma grande obra que foi a duplicação da Guilherme Bieber. Não, o Cláudio comentou realmente sobre isso. O que não fez, né? Ele falou o que ele fez, né? O pessoal até comenta, né? Ele duplicou, colocou até LED na avenida que vai para casa do prefeito, né? Então, agora isso é realmente curioso, captei, né? Honorável Guru, honorável Guru, tá muito bom. Olha, só para justificar isso que vocês estão analisando, vamos à última telinha, não temos tanto tempo assim, que exatamente reflete. Essas são as áreas onde os pesquisados, né, disseram que gostariam de mais atenção na próxima administração. Exatamente, Cláudio e doutor Renan, batendo com duas áreas sensíveis que vocês já estão falando aqui. Saúde e educação. Saúde com quase 30 pontos. 30 pontos. Disparadamente. Gente, a saúde... Beto, me explica uma coisa, fugindo um pouco da pesquisa. Eu preciso até da ajuda do Cláudio. Cláudio, me explica como que 25% de todo recurso, qualquer recurso que vem para o município, é destinado à saúde, como que a nossa maior defasagem é na saúde e na educação? Não é possível isso. Né? Então você tem uma big obra repavimentando os Pires, nós temos realmente a Guilherme Bieber, as lâmpadas de LED, o viaduto Monsenhor, ali na entrada da cidade, ali perto do Jardim Glória, todo aquele novo acesso, né? aquela mega obra que está sendo feita, e a saúde? Né? Sem saúde você não trabalha, você não come, não faz nada, né? Faltava dipirona, Cláudio. Faltava ácido fólico para gestante. Entendeu? Isso é medicação, é a mesma coisa que você ir ao banheiro e não ter o papel higiênico. Item básico que você espera num banheiro, é o papel higiênico, é a privada. Você chega num banheiro, é só um quarto fechado, não tem privada. Adianta do quê? Nada. Então, assim, não ter
A dipirona, não adianta você trazer medicação de alto custo se não tem a dipirona para o cara controlar a febre. Né? Então, a gente vê, esses números são reflexos da realidade, que foi esse atual governo. O Cláudio, aí na área de educação também, o setor de educação na atual administração foi um setor muito polêmico também, né, Cláudio? Desde o primeiro dia de mandato até agora, Beto, o secretário da Educação, né, o De Francesco, né, o André De Francesco, foi o que mais foi chamado à Câmara para explicar a situação da educação em Limeira, né, das vagas em creches. Chegou um momento em que eles anunciaram, em coletiva, inclusive, e eu participei ativamente dessa coletiva como jornalista, né, pela tribuna, que zerou a vaga em creche, mas na realidade não tinha zerado coisa nenhuma, né? Eles fizeram uma maquiagem muito bem feita que parecia ter zerado. Hoje a fila ainda é grande, nós temos essa dificuldade e essa deficiência que afeta muitas famílias, com certeza, né? Principalmente aqueles pais que precisam trabalhar e precisam ter um lugar para deixar os filhos enquanto trabalham, e também para ir tomando conta da questão do aprendizado, né? Creche, ensino fundamental, e daí para cima. Eu vi essa semana, eu vou cortar um pouquinho a frente do Beto aqui, eu vi, a gente vê ali saúde com quase 30 pontos, educação com quase 16% e segurança quase 13%, né, das melhorias que precisam ser, os investimentos que precisam ser feitos, né. Eu vi recentemente, nas últimas semanas, o pessoal falando muito sobre moradores de rua, que aliás aparece nessa pesquisa, olha que interessante, né? Exatamente, moradores de rua com 8,10%. Assaltos, né, que estão sendo feitos, tivemos um caso de que um servidor, um guarda municipal, se não estou enganado, foi atentado, né, foi esfaqueado por um morador de rua, né, e dentro da igreja. Olha, meu Deus do céu, que nível chegar, a que ponto nós chegamos. E isso tudo, na verdade, reflete na segurança. Se a gente tivesse uma segurança pública de acordo, efetiva, nem o morador de rua nem estaria lá. Né? Então, assim, o CEPROSOM está aí para abrigar esse pessoal, está para cuidar, para amparar, para reinserir na sociedade de maneira justa e digna. Né? Se a gente está vendo um monte de morador de rua na nossa cidade, é porque o serviço público não está funcionando. Claro. A limpeza da cidade não está funcionando, a segurança não está funcionando, a educação, né, o assistencialismo não está funcionando. Então, quer dizer, um número reflete o outro realmente. Né? Vai dando continuidade a essa cadeia, essa sequência de falta de gestão que Limeira tem hoje. Bom, moradores de rua aparece com 8,10, limpeza da cidade 6,6. O mato comendo a cidade. Né? Exatamente. Combate à dengue 4,3. Epidemia de dengue tivemos fortíssima. Aliás, a prefeitura negou fogo nessa questão da dengue, pelo menos esse ano, né? Tivemos mortes, etc. Assistência social 3,7, pavimentação asfáltica 2,9, abastecimento de água 2,6, coleta de lixo 0,30%. Eu queria chamar a atenção agora, no finalzinho daqui do nosso programa, eu vou fazer uma perguntinha elementar para vocês. Neto, por favor, vamos voltar então à tela principal, ou seja, o quadro de intenção de votos, né? Nós temos aí o Betinho com uma liderança, com uma certa folga, e a disputa pelo segundo lugar entre a Érica e Murilo Félix. Não tem a margem de erro da pesquisa, mas aparentemente estariam tecnicamente empatados. Cláudio, eu vou começar com você e depois eu passo para o doutor Renan. Qual a estratégia nessa escada eleitoral? Ou seja, quem está embaixo quer subir, quem está lá em cima não quer descer. O alvo, se é que podemos dizer assim, né? Porque se faz muito isso na política, viu, doutor? O cara não fala o que ele quer fazer, ele fala mal do outro. Isso aí nitidamente não dá certo. Não dá. Não dá certo. Porque você falar mal do seu oponente não resolve. Historicamente, isso está demonstrado. Aliás, você pode fazer crescer, inclusive. Exatamente. Mas aí, o que tem... Se você fosse marqueteiro da Érica e do Murilo, o alvo seria o Betinho com as suas críticas, o que você faria?
o alvo desta eleição. Não digo o alvo, né? Mas assim, obviamente que se fala mais, se critica mais quem está mais em evidência. E é claro que a novidade hoje no páreo, né, que nunca foi pré-candidato à Prefeitura de Limeira, e essa é a primeira candidatura à prefeitura, que tem tido maior visibilidade, maior voz, é o candidato Betinho Neves. Então eu tenho claro isso, que o alvo, né, se podemos dizer assim, né, será ele, né, das críticas, pelo menos da Érica Tanque, que é o que eu vejo mais acontecer, né, tanto ela quanto o atual prefeito, parece que declararam mesmo guerra firmada ao Betinho Neves e à doutora Mayra, né? O Murilo, no meu ponto de vista, faz um excelente trabalho, né? A campanha fala muito sobre as suas propostas. Eu acompanhei várias entrevistas de todos os candidatos. Em momento nenhum eu vejo o Murilo falar do Beto diretamente, nem do Mário, nem com cutucadas, como venho visto acontecer entre Mário, Érica e Beto, né? Então, assim, muitas farpas, muitas fagulhas, né? Nada de explosão, mas bastante farpa e fagulha, né? O Murilo não, ele fala bastante das propostas dele, né? Assim como o Mitsunaga também faz, né? Fala bastante das propostas, do que mudaria, do que deixaria de mudar, do que não está bom, do que pode melhorar e como melhorar, né? Isso é importante, não é falar que precisa melhorar, é falar como pode melhorar, né? Eu vejo muito isso. Enquanto o Betinho e Mayra versus Érica e Mário estão fazendo esse joguinho aí, esse gato e rato, né? E vai ser muito curioso ver essas pessoas, esses candidatos no debate, né? Como que se sairão nos debates que teremos, né? Ali no tete-a-tete, né? Será que toda essa coragem que eles têm de atacar um ou outro entre as redes sociais, entrevistas, tal, vai se prevalecer? Saber se o Mário vai deixar a Érica ir, ou ele vai querer ir pro debate. Exatamente, não. Do jeito que ele estava. Parece que é ele o candidato. Na realidade, eu acredito que entre o Murilo e o Betinho não haverá muita troca de farpas ou quase nenhuma, mesmo porque é interesse do Murilo se manter ali na posição dele, né? Agora, em relação à Érica e ao Mário contra o Betinho, vai ser um bombardeio, com certeza, porque aí existe uma questão de vingança, né? De vendetta mesmo, porque o Betinho simplesmente abandonou o barco, né? Do Mário, foi forçado a abandonar o barco do Mário, né? Porque ele seria ele queria ser o candidato à sucessão do Mário Botion, apoiado pelo Mário, não foi, né? E ele vai ser a obra, sim, ele vai ser alvo direto da Érica, né? Quanto ao Murilo, eu não sei, porque a mãe dela tinha uma relação muito estreita com o pai do Murilo, com o Silvio, né? E eu costumo falar em vários posicionamentos que eu já fiz aqui no próprio Farol, e falo com muita certeza que se a vereadora, então presidente da Câmara, Elza Tanque, não tivesse se adoentado, o Silvio Félix não teria sido cassado, com certeza, né? Então eu acho que ataque mesmo vai ser do prefeito, ou vai ser do prefeito por tabela em cima do Betinho, né? Tentando deixar a Érica de lado, para que ela não seja afetada, né? Contra o Betinho e também contra o Silvio contra o Murilo por questões óbvias. Agora, entre Murilo e Betinho, não acredito em muitas trocas de farpas, não. Tá certo. Eu só queria lembrar que quem planeja uma maldade e se vale de um executor, eu não vou falar crime porque fica pesado, e se vale de um executor, o executor é o criminoso, vamos dizer assim, né? E terá que ser punido. Mas quem participa dessa situação também tem as suas mãos sujas, no caso de um crime de sangue. Então é assim, nessa troca de farpas que vocês estão colocando entre Mário e Betinho, não é Mário e Betinho, é Érica e Betinho. Daqui a pouco sobra para a Érica.
Porque É verdade, né? ela está permitindo que alguém crie uma confusão política e institucional em seu nome. Então, gostei da Kamala Harris, né? Ela chamou o Trump essa semana para briga, mas ela chamou, não foi ninguém que chamou o Trump no lugar dela. Né? Então, ela usou a própria voz, né? A gente tem que ponderar isso também. Se houver essa briga declarada, vai manchar as mãos da Érica. Né? E por ser uma mulher, por ser uma pessoa respeitada, teve a tradição da mãe, como o Cláudio falou, não sei se os eleitores gostariam de ver a Érica envolvida nessa pancadaria. Terminou o nosso debate, mas certamente na semana que vem, Cláudio, nós voltaremos nesse assunto. Essa pesquisa do Todo Dia e o Agile será publicada no portal da Tribuna de Limeira nesse final de semana, para que você possa analisar também com mais tranquilidade, e nós apenas estamos dando a nossa opinião, modesta opinião a respeito do cenário eleitoral político de Limeira nesse momento. Cláudio, muitíssimo obrigado, meu amigo. Até segunda-feira, bom final de semana e vamos que vamos. Doutor Renan, Beto, um ótimo final de semana a vocês, um ótimo final de semana a todos, né? Concluindo aqui o nosso segundo dia de agosto, né? E preparando aí para um mês intenso. Então, até segunda-feira. Valeu. Doutor. Obrigado, Beto. Obrigado, Até Beto e Cláudio. E a todos que nos escutaram, participaram desse momento importante, com um assunto extremamente importante, que é o nosso debate. Até semana que vem. Bacana. Muito obrigado a todos aqueles que nos acompanharam. Segunda-feira estarei de volta ao vivo às 10. Até lá.